Você já parou para pensar, por que o nascimento de um único menino em uma pequena cidade chamada Belém, foi capaz de transformar para sempre o curso da humanidade e acender uma luz eterna no coração de milhões de pessoas ao longo dos séculos? Antes de mergulharmos nessa história sagrada e profunda, eu preciso falar com você, de forma bem simples e carismática, porque isso é muito importante para o crescimento deste canal, e para que mais pessoas recebam esta mensagem do amor de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço com todo carinho que clique em inscrever-se agora mesmo. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo tem valor, e começa a mostrar este vídeo para outras pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, e talvez estejam passando por momentos de dor, solidão ou incerteza. A sua inscrição não é apenas um clique, é um ato de fé, é uma maneira de espalhar a luz do Evangelho e ajudar outras vidas a encontrarem esperança. Então se inscreva, curta este vídeo, e deixe seu comentário de fé, porque isso é parte essencial de como construímos juntos uma comunidade que busca a presença de Deus. Agora respire fundo, abra o coração e permita que esta história toque sua alma, de um jeito único. E se eu te dissesse que o nascimento de Jesus revela um mistério profundo, sobre como Deus age no silêncio do tempo, nas pequenas coisas, e nas situações em que menos esperamos, despertando uma esperança que nunca falha, e um amor que não conhece limites? O que estamos prestes a explorar aqui não é apenas o relato de um nascimento, mas a revelação do maior gesto de amor já realizado por Deus por toda a humanidade. Porque no momento em que Jesus entrou no mundo, algo invisível aconteceu. O céu se inclinou à terra. A eternidade tocou o tempo. E o próprio Criador escolheu caminhar entre nós, para resgatar, libertar, restaurar e renovar cada coração disposto a recebê-lo. Este vídeo vai te mostrar como cada detalhe desse nascimento sagrado tem um significado profundo, que fala diretamente à sua vida, ao seu relacionamento com Deus, às suas batalhas internas e às promessas que o Senhor preparou para você. Vamos refletir sobre como Deus escolheu o improvável, o simples, o humilde e o pequeno, para revelar o extraordinário. Vamos entender como Ele trabalha na quietude enquanto o mundo está distraído. E vamos enxergar como a luz de Cristo continua brilhando mesmo nos momentos de maior escuridão. Durante esta jornada você vai descobrir verdades espirituais, que muita gente nunca percebeu sobre o nascimento de Jesus. Verdades que se aplicam ao seu dia a dia, às suas lutas emocionais, às suas decisões e ao caminho que você está escolhendo trilhar. Você vai perceber como Deus já está agindo na sua vida mesmo quando parece que nada está acontecendo. E como a história do nascimento de Jesus revela que as maiores respostas de Deus chegam muitas vezes de formas inesperadas, silenciosas e miraculosas. Hoje eu te convido a permitir que esta história fale profundamente ao seu coração. Porque há algo que Deus quer te dizer ao longo deste vídeo. Algo que pode reacender a fé, fortalecer sua confiança, renovar seu ânimo, e lembrar você de que o amor divino nunca se afasta. E eu já te adianto que na penúltima parte desta jornada existe uma revelação especial preparada, para abrir seus olhos espirituais e transformar a maneira como você enxerga o nascimento de Jesus. Antes de entrarmos no próximo bloco, deixe aqui nos comentários uma frase de fé simples, mas poderosa. Eu recebo a luz de Cristo na minha vida. Esse gesto é como declarar diante do céu que você escolhe caminhar com Jesus, que aceita sua luz e está pronto para crescer espiritualmente. Agora vamos seguir juntos, porque esta história apenas começou e Deus tem algo precioso para te revelar, passo a passo, enquanto caminhamos pelo milagre do nascimento de Jesus. O anúncio celestial e a preparação do coração humano. Quando pensamos no nascimento de Jesus, muitas vezes lembramos apenas da cena do menino na manjedoura, mas antes desse momento acontecer, Deus já estava movendo o céu e a terra de um modo silencioso e profundo, preparando corações e alinhando cada detalhe para que a promessa se cumprisse no tempo perfeito. Nada aconteceu por acaso, nada foi improvisado. Havia uma promessa antiga que atravessou gerações e que agora estava prestes a se manifestar. E para que esse milagre chegasse ao mundo, Deus escolheu conversar com pessoas comuns, pessoas que viviam suas vidas diárias sem imaginar que seriam parte de algo tão grandioso. O anúncio do anjo a Maria foi o primeiro sinal visível dessa obra divina, mas antes mesmo disso Deus vinha moldando o coração dessa jovem. Maria vivia uma fé simples, sincera e obediente.
Ela não buscava grandeza, não buscava reconhecimento, não buscava glória humana. Seu foco era agradar a Deus. E quando o céu finalmente se abriu para entregar a mensagem divina, aquele coração humilde estava pronto para receber uma missão que muitos não suportariam. O que impressiona nesse momento é a maneira como Deus valoriza aquilo que o mundo ignora. Enquanto os poderosos buscavam fama e influência, Deus escolheu uma jovem anônima para carregar o Salvador do mundo. Esse bloco nos mostra uma verdade espiritual essencial. Deus não usa quem se acha grande, mas sim quem está disposto a ser pequeno na sua presença. Maria não imaginava o que estava por vir, mas sua entrega total permitiu que o plano divino fluísse sem resistência. Da mesma forma, muitas vezes Deus está preparando seu coração hoje sem que você perceba. Ele trabalha em silêncio, tira pesos que você nem sabe que carrega, fortalece áreas que você desconhece, e coloca dentro de você sementes de fé que vão florescer no tempo certo. Assim como Maria, você talvez não veja sinais evidentes, mas isso não significa que Deus não esteja perto. Pelo contrário, nos momentos de aparente quietude e que ele mais trabalha. Quando o anjo trouxe o anúncio celestial, a mensagem não era apenas sobre o nascimento de um menino, mas sobre a chegada de uma nova era para toda a humanidade. Mesmo assim, a mensagem chegou primeiro a um coração humilde. E aqui existe uma reflexão poderosa. Deus sempre começa pelo interior antes de agir no exterior. Primeiro ele prepara o coração, depois ele entrega a promessa. Muitas pessoas querem ver as promessas de Deus se cumprindo, mas não querem passar pelo processo de preparação. Maria nos ensina que a promessa mais brilhante nasce dentro de um coração obediente. Outro detalhe essencial desse momento é a paz que acompanha a voz de Deus. Mesmo diante de algo inesperado, a presença divina traz consolo, direção e certeza. Isso nos lembra que quando é Deus quem fala, o coração reconhece e se acalma. Mesmo sem entender completamente, Maria recebeu aquela mensagem com fé. E essa mesma fé que hoje Deus deseja reacender em você. Uma fé que confia mesmo sem ver, uma fé que aceita ser guiada mesmo sem saber qual será o próximo passo. Esse anúncio celestial marca o início da maior história de amor já contada. Ele mostra que Deus não está distante, ele não está indiferente aos acontecimentos da terra. Ele observa cada detalhe e conhece cada vida profundamente. Ele escolhe pessoas, ele transforma realidades e ele se aproxima de nós com ternura. E ao olhar para esse momento entendemos que o nascimento de Jesus não começa em uma estrebaria, mas sim no coração de uma jovem que disse sim a Deus. Enquanto caminhamos para o próximo bloco, reflita sobre como Deus pode estar preparando seu coração hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, de espera, de incertezas, mas mesmo assim a mão de Deus está moldando tudo. Ele não desperdiça processo algum. Assim como Maria, você também pode estar sendo preparado para algo maior do que imagina. E quando o tempo chegar, você entenderá que cada detalhe, cada espera, cada desafio, fazia parte de um propósito divino. José e o desafio da obediência silenciosa. Quando falamos do nascimento de Jesus, é impossível não contemplar a figura de José, um homem simples, trabalhador, discreto, mas profundamente sensível à voz de Deus. Ele não aparece realizando grandes discursos, não tem longas falas registradas nas Escrituras, e mesmo assim sua vida transmite uma mensagem poderosa. José representa aquele tipo de servo que obedece sem questionar, que confia mesmo quando tudo ao redor parece confuso, e que aceita o propósito divino mesmo quando isso mexe com seus planos pessoais, suas emoções e até sua reputação diante das pessoas. Imagine o coração de José ao descobrir que Maria, sua noiva, estava grávida. Aos olhos humanos a situação parecia completamente incompreensível. Ele tinha duas opções, ambas difíceis, ambas dolorosas. A primeira era expor Maria publicamente, seguindo a lei da época. A segunda era deixá-la em silêncio, protegendo a honra dela mesmo acreditando que talvez tivesse sido traído. José escolheu o caminho da misericórdia. Antes mesmo de receber qualquer explicação divina, ele já demonstrou bondade, compaixão e um coração moldado por Deus. Isso revela que o caráter de José já estava alinhado ao céu muito antes da revelação chegar. E é justamente quando a dor aperta e o coração se agita que Deus se aproxima. Em um sonho,
o anjo do Senhor aparece a José e lhe revela o mistério, explicando que o que estava acontecendo era obra do Espírito Santo. A mensagem era clara, profunda e desafiadora. José deveria tomar Maria como esposa e assumir aquela missão divina que mudaria sua vida para sempre. E aqui vemos a grandeza desse homem. Ele não argumentou, não pediu sinais adicionais, não questionou se era realmente capaz, não colocou dificuldades. Ele apenas obedeceu. E essa obediência silenciosa se tornou parte essencial do cumprimento da promessa. O que esse momento ensina à nossa vida é algo profundo demais para ser ignorado. Muitas vezes enfrentamos situações que não compreendemos, que fogem da nossa lógica e que parecem injustas ou dolorosas. Momentos em que pensamos estar sendo traídos, abandonados ou enganados pela vida. Mas é nessas horas que Deus fala de forma mais clara ao coração. Ele revela seus planos não para quem grita em desespero, mas para quem permanece com o coração disposto e atento. José ouviu Deus porque tinha um coração aberto. E essa é uma verdade espiritual que transforma vidas. Quem mantém o coração endurecido não escuta a direção divina, mas quem mantém a humildade é guiado pelo próprio céu. Outro ponto que marca profundamente essa parte da história é a coragem necessária para aceitar o plano de Deus quando ele interfere em todas as áreas da sua vida. José sabia que ao assumir Maria enfrentaria olhares, julgamentos, críticas e até o risco de perder sua credibilidade. Mas ainda assim ele escolheu obedecer a Deus em vez de agradar as pessoas. Essa coragem espiritual é um convite direto para você hoje. Quantas vezes Deus já te pediu algo que iria contra a opinião dos outros? Quantas vezes você sentiu em seu coração uma direção divina, mas teve medo do que diriam, medo de ser incompreendido, medo de parecer diferente? José nos mostra que o caminho da fé é, muitas vezes, o caminho das decisões silenciosas que só Deus compreende. E existe ainda outra lição preciosa nesse momento. Deus confiou Jesus ao cuidado de José porque encontrou nele um coração que sabia amar e proteger. José não era famoso, não era poderoso, não era admirado por multidões. Ele era apenas fiel. E fidelidade é o tipo de qualidade que o céu valoriza de forma absoluta. Talvez você também se sinta pequeno, invisível ou comum, mas o que importa não é como o mundo te enxerga, e sim como Deus vê seu coração. Ele escolhe e confia grandes propósitos a pessoas que vivem com integridade, bondade e disposição para obedecer. À medida que avançamos para o próximo bloco, leve essa reflexão com você. Às vezes você está exatamente onde Deus quer, mesmo que nada faça sentido agora. Talvez você esteja passando por algo difícil não para te destruir, mas para te preparar. Assim como José, Deus também pode estar chamando você para assumir uma missão que ultrapassa seu entendimento. E quando você diz sim, mesmo sem compreender tudo, o céu inteiro se move ao seu favor. A jornada até Belém e o mover invisível de Deus. A história do nascimento de Jesus ganha um novo capítulo quando José e Maria precisam viajar até Belém para cumprir o decreto do recenseamento. À primeira vista parece apenas uma obrigação política da época, um simples deslocamento exigido pelas autoridades. Mas na verdade esse movimento revela uma das marcas mais lindas da ação de Deus. Enquanto o mundo segue com suas leis, decisões e caminhos, o Senhor está silenciosamente conduzindo tudo para o cumprimento perfeito de suas promessas. Nada estava fora do controle divino, nem mesmo o decreto de um governante distante. Deus costuma usar circunstâncias comuns para realizar milagres eternos. A viagem até Belém não foi fácil. Maria estava grávida, avançando nos últimos dias da gestação. O caminho era longo, cansativo e cheio de desafios. Imagine o cansaço, o desconforto, a incerteza que eles enfrentaram. Mesmo assim continuaram caminhando, passo após passo, confiando que Deus estaria com eles. Essa jornada simboliza perfeitamente os momentos da nossa vida em que Deus nos direciona a lugares que não entendemos, caminhos que parecem difíceis demais ou situações que nos desgastam emocionalmente e fisicamente. É nesses momentos que aprendemos algo precioso. Quando Deus permite uma jornada desafiadora é porque há um propósito maior preparado para nos receber no destino. Belém não era um lugar grandioso. Não era uma cidade famosa, poderosa ou admirada.
Mas era o local exato onde as profecias apontavam que o Salvador nasceria. Isso nos ensina que Deus muitas vezes escolhe cenários simples para manifestar sua glória. Ele poderia ter escolhido Jerusalém, a cidade mais respeitada, mas preferiu Belém, vista como pequena e irrelevante. Esse detalhe revela que a grandeza do plano divino não depende da grandeza do cenário. O que importa é a presença de Deus e não a aparência do ambiente. Talvez você esteja hoje em um lugar que considera pequeno demais para ver algo extraordinário. Mas Deus gosta de começar milagres justamente onde as pessoas menos esperam. Enquanto Maria e José se aproximavam de Belém, o tempo do nascimento se aproximava também. Porém, em vez de encontrarem conforto, encontraram portas fechadas. Não havia espaço para eles na hospedaria. Essa parte da história nos toca profundamente, porque todos nós já enfrentamos momentos em que parece que nada se abre, nada funciona, nada avança. Momentos em que tentamos encontrar um lugar seguro, mas recebemos apenas negativas. No entanto, ao invés de desistir, José e Maria seguiram adiante. Não havia cama macia, não havia acomodação adequada, não havia conforto. Mas havia algo que supera qualquer ausência. Havia fé e havia propósito. E é aqui que a reflexão espiritual se torna ainda mais forte. Às vezes as portas fechadas fazem parte do plano. Às vezes Deus permite que caminhos humanos se encerrem para que o caminho divino se manifeste. Maria e José foram conduzidos até uma estrebaria, um lugar simples, improvisado, humilde. E ali, naquele ambiente que ninguém escolheria, Deus decidiu nascer. Isso nos mostra que os lugares que parecem inadequados aos olhos humanos podem ser exatamente o cenário perfeito aos olhos do céu. Quantas vezes você já olhou para a sua própria vida e pensou que não era o lugar certo, o momento certo, a situação certa? Mas Deus não se limita às nossas expectativas. Ele se revela onde menos imaginamos. A jornada até Belém também mostra que Deus continua guiando mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ele estava ali, em cada passo, em cada dificuldade, em cada recusa, em cada detalhe. E esse é o grande consolo para a sua vida hoje. Mesmo quando há cansaço, mesmo quando há atrasos, mesmo quando há portas fechadas, você não está sozinho. Deus está conduzindo sua história exatamente como conduziu a história do nascimento de Jesus. Nada escapa ao seu olhar. Nada está fora de controle. Nada acontece sem propósito. À medida que seguimos para o próximo bloco, lembre-se de que a caminhada pode ser difícil, mas ela nunca é inútil. Deus está moldando seu caminho e preparando algo que vai fazer sentido no momento certo. Assim como Belém aguardava silenciosamente o cumprimento de uma promessa, há promessas de Deus aguardando você no destino da sua jornada. O nascimento na manjedoura e a grandeza revelada na simplicidade. Chegamos ao ponto central desta história, o momento em que a eternidade se curva para tocar a humanidade, não em um palácio, não em uma casa confortável, não em um local preparado com honra humana, mas em uma manjedoura simples, cercada por feno, silêncio e humildade. O nascimento de Jesus é uma das maiores provas de que Deus nunca age de acordo com a lógica humana. Ele poderia ter escolhido qualquer cenário para enviar seu filho ao mundo, mas escolheu justamente o menos provável. E é nesse detalhe que encontramos uma das lições espirituais mais profundas que podemos levar para a nossa vida. A manjedoura não era um lugar digno aos olhos humanos. Era um espaço improvisado, usado para alimentar animais, um local desconfortável, com cheiro forte e aparência rústica. Ainda assim, foi ali que o maior presente do céu se revelou. Isso nos ensina que a grandeza de Deus não depende de luxo, status ou reconhecimento. Ele habita o simples, o pequeno, o que parece insignificante. Muitas vezes esperamos que Deus se manifeste em cenários perfeitos, mas Ele escolhe agir justamente na imperfeição. E se pararmos para refletir, veremos que é nas áreas simples da nossa vida, naquilo que ninguém nota, que Deus faz nascer os milagres mais belos. Imagine Maria segurando o pequeno Jesus pela primeira vez. Aquele menino frágil era o Salvador, o Messias prometido. O Deus que criou todas as coisas agora respirava como ser humano, com a suavidade de um recém-nascido. Não havia trombetas terrenas, não havia multidões, não havia celebração humana. Mas havia algo infinitamente maior.
O céu inteiro contemplava aquele momento com reverência. Os anjos sabiam que aquele nascimento representava o começo de uma nova história para a humanidade, uma história de esperança, perdão, reconciliação e amor incondicional. E enquanto isso acontecia, o mundo ao redor seguia seu curso normalmente. As pessoas dormiam, trabalhavam, conversavam, sem perceber que ali, em uma pequena estrebaria, Deus estava iniciando o maior plano de redenção já visto. Isso nos lembra de que muitas vezes Deus está realizando algo grandioso na nossa vida, mas nós não percebemos imediatamente. O nascimento de Jesus mostra que o agir de Deus é silencioso, profundo e inesperado. Pode ser que hoje você também esteja vivendo um momento simples, comum, até mesmo difícil, e pense que nada extraordinário está acontecendo. Mas Deus pode estar preparando algo que transformará tudo no tempo certo. Outra reflexão poderosa desse momento é sobre a vulnerabilidade. Jesus não veio ao mundo revestido de força terrena, mas em forma de uma criança totalmente dependente. Isso revela o coração de Deus que escolhe se aproximar de nós de maneira acessível, suave e cheia de amor. Ele não veio para intimidar, mas para abraçar. Não veio para dominar, mas para servir. Esse nascimento revela o caráter e a natureza do nosso Salvador. Ele nos ensina que a verdadeira força está no amor, a verdadeira grandeza está na humildade, e o verdadeiro poder está em se aproximar das pessoas com ternura. Maria e José também nos ensinam muito nesse cenário. Eles não tinham todas as respostas, não tinham recursos, não tinham garantias. Mas tinham algo essencial. Eles tinham fé. Fé para aceitar o inesperado, fé para confiar no plano divino, fé para cuidar do que Deus lhes havia confiado. Muitas vezes Deus também coloca em nossas mãos algo que parece maior do que nós. Uma responsabilidade, uma mudança, uma porta nova, um recomeço. E assim como Maria e José, podemos nos sentir inseguros. Mas Deus nos sustenta. Ele não escolhe pessoas perfeitas, ele escolhe corações disponíveis. A manjedoura também revela que Deus valoriza o interior mais do que o exterior. Aquele local não era bonito, mas abrigava o mais belo milagre. E talvez isso fale diretamente ao seu coração hoje. Talvez você olhe para a sua vida e não veja beleza, não veja força, não veja brilho. Mas Deus vê. Ele enxerga seu interior, vê seu desejo de crescer, sua luta para continuar, sua esperança que insiste em permanecer viva. E quando Deus vê um coração assim, ele decide habitar ali. Ele transforma o que é simples em sagrado, o que é pequeno em grandioso. À medida que seguimos para o próximo bloco, permita que essa verdade se firme dentro de você. Deus não precisa de perfeição para agir, ele precisa de entrega. Não importe o cenário da sua vida hoje, Deus pode nascer aí, dentro do seu coração, trazendo luz, direção e paz. O anúncio aos pastores e a revelação para os humildes. Enquanto Jesus nascia na simplicidade de uma manjedoura, algo extraordinário acontecia nos campos próximos de Belém. Pastores guardavam seus rebanhos durante a noite, homens simples, trabalhadores, considerados pela sociedade da época como pessoas comuns, sem prestígio, sem importância social, quase invisíveis aos olhos humanos. No entanto, foram justamente eles os primeiros a receber o anúncio celestial do nascimento do Salvador. Esse detalhe não é por acaso e traz uma das lições mais profundas e emocionantes dessa história. Deus escolhe revelar sua glória aos humildes, aos puros de coração, aqueles que não carregam soberba, mas que vivem com simplicidade e sinceridade diante do céu. Imagine por um instante o que aqueles pastores viram naquela noite. De repente, o céu escuro se ilumina com uma luz que não se assemelha a nada deste mundo. Um anjo aparece, trazendo uma mensagem que mudaria para sempre a história da humanidade. Não era uma visão comum, não era um sonho, não era fruto de imaginação. Era o próprio céu se manifestando diante de homens simples, que jamais imaginariam ter uma experiência tão grandiosa. O anjo anuncia que o Salvador acaba de nascer e que a esperança prometida por séculos finalmente está entre eles. A reação dos pastores foi de temor, porque a presença divina sempre gera reverência. Mas junto com o temor veio também uma paz profunda, porque a mensagem do céu sempre traz consolo ao coração. Em seguida, uma multidão de anjos se junta ao primeiro mensageiro e começa a louvar a Deus.
Aquele campo silencioso se transforma em um ambiente de adoração, uma verdadeira celebração celestial. Os pastores, que talvez se sentissem pequenos, indignos ou irrelevantes para muitos, agora eram testemunhas de algo que reis e sábios gostariam de ver. Deus fez questão de honrar aqueles que viviam distantes das glórias humanas, mostrando que seu reino não funciona pelos critérios do mundo. No reino de Deus, a grandeza não está na aparência, mas no coração. E isso nos ensina que, quanto mais simples somos diante de Deus, mais espaço deixamos para que Ele revele sua presença. A atitude dos pastores após o anúncio angelical é igualmente inspiradora. Eles não ficaram parados, não duvidaram, não adiaram sua resposta. Eles disseram entre si que precisavam ir imediatamente a Belém para ver o que Deus havia feito. E partiram depressa, movidos por fé e obediência. Muitas vezes Deus nos dá sinais, nos dá direções, toca nosso coração, mas ficamos parados, temos medo, ou tentamos racionalizar demais. Os pastores, porém, nos mostram que quando Deus fala o nosso papel é agir. Eles se levantaram no meio da noite, deixaram o conforto que tinham e seguiram a orientação divina. Isso demonstra uma fé viva, uma fé que se move, uma fé que responde prontamente ao chamado. Ao chegarem à estrebaria, encontraram exatamente o que o anjo havia descrito. Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Imagine o impacto espiritual que tomou o coração daqueles homens ao ver com seus próprios olhos o cumprimento da mensagem celestial. Eles contemplaram o Salvador do mundo ainda recém-nascido, envolvido em faixas simples, sem brilho terreno, mas carregado de uma luz que tocava o espírito de forma indescritível. Os pastores saíram dali transformados. Não porque viram luxo, mas porque viram verdade. Não porque encontraram grandeza humana, mas porque encontraram o próprio amor de Deus revelado em forma de criança. Essa parte da história nos lembra que Deus continua se revelando aos corações humildes. Ele não se esconde dos que o buscam com sinceridade. Ele não exige perfeição, apenas entrega. Talvez você sinta que não possui grandes capacidades, talvez ache que não tem valor suficiente ou que não é digno de experiências profundas com Deus. Mas o céu te vê, assim como viu aqueles pastores naquela noite. Deus conhece sua luta, seu cansaço, seus medos, suas limitações. E ainda assim Ele escolhe se aproximar de você, porque o amor dele não é condicionado ao que você faz, mas ao que você é para Ele. A mensagem aos pastores também revela algo muito importante. Deus não espera que você esteja em um templo para falar com você. Ele toca sua vida onde você está, no meio da sua rotina, no meio do seu trabalho, no meio da sua noite escura. Ele aparece onde você menos espera e transforma tudo. Essa é a beleza do nascimento de Jesus. Ele veio para estar perto, para alcançar, para iluminar. E assim como aqueles pastores correram para encontrar o Salvador, hoje Ele convida você a correr também, não fisicamente, mas espiritualmente, aproximando-se com fé e com o coração aberto. A visita dos magos e o reconhecimento do rei. Enquanto a notícia do nascimento de Jesus começava a se espalhar de maneira silenciosa entre os humildes, algo também acontecia muito longe de Belém. Homens sábios, conhecidos como magos, observadores atentos dos sinais do céu e estudiosos das profecias antigas, perceberam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma nova estrela havia surgido, brilhante e distinta, como se chamasse por eles. Esses homens viviam em terras distantes, talvez na região da Pérsia ou da Babilônia, e não pertenciam ao povo de Israel. Mesmo assim, seus corações estavam sensíveis o suficiente para reconhecer que aquela luz celestial anunciava o nascimento de um grande rei. A estrela não era apenas um fenômeno natural, mas um sinal divino apontando para o momento mais aguardado pelas gerações. O movimento dos magos revela algo muito profundo sobre a manifestação de Deus. O nascimento de Jesus não foi um evento restrito a um povo, a uma cultura ou a um território. Foi um presente para toda a humanidade. A mensagem de salvação ultrapassa fronteiras, línguas e tradições. Por isso, Deus tocou o coração daqueles homens sábios que viviam tão longe. Eles não tinham acesso aos mesmos ensinamentos que os israelitas, mas possuíam algo essencial. Eles tinham um coração atento ao sobrenatural, um espírito sensível aos sinais do céu.
Muitas vezes nos perguntamos por que algumas pessoas parecem sentir mais fortemente o chamado de Deus. Mas a verdade é que quem procura, encontra. Quem se abre, recebe. E quem observa os sinais, descobre caminhos que muitos ignoram. Os magos decidiram seguir a estrela, mesmo sem saber exatamente até onde ela os levaria. Essa é mais uma lição poderosa para cada um de nós. A fé verdadeira não exige que vejamos o caminho inteiro. Ela apenas pede que demos o primeiro passo. Aqueles homens deixaram suas casas, suas rotinas, suas riquezas e seus confortos para buscar um rei que ainda não conheciam, movidos apenas pela convicção de que algo divino estava diante de seus olhos. Eles viajaram dias, talvez semanas, enfrentando poeira, frio, calor e dificuldades típicas de longas caravanas. Mas não desistiram, porque quando o coração encontra um propósito que vem de Deus, ele não retrocede. Ele avança, mesmo em silêncio, mesmo sem garantias, mesmo quando tudo parece incerto. A jornada dos magos os levou até Jerusalém, onde procuraram pelo recém-nascido rei dos judeus. A notícia abalou a cidade e deixou o rei Herodes perturbado. Um governante inseguro, preso ao medo de perder poder e controle. Enquanto os magos buscavam adorar, Herodes buscava eliminar. A diferença entre os dois revela o choque entre a luz e as trevas. O nascimento de Jesus expõe as intenções do coração humano. Quem tem sede de Deus se alegra. Quem tem o coração endurecido se assusta. Os magos, mesmo sem entender toda a política e tensão do momento, continuaram firmes em sua missão. Eles não se deixaram intimidar pelo clima de ameaça, porque sabiam que quem segue um caminho guiado pelo céu não deve temer os perigos da terra. Ao deixarem Jerusalém, a estrela voltou a aparecer diante deles, conduzindo os passos até o exato lugar onde Jesus estava. Imagine a emoção daquele momento. O brilho que iluminou o céu agora iluminava o coração dos buscadores. Quando encontraram o menino, eles se prostraram diante dele. Não diante de um palácio, não diante de um trono, mas diante de uma criança simples. E ali entregaram seus presentes. Ouro, simbolizando realeza. Incenso, representando divindade. Mirra, apontando para o sacrifício que Jesus realizaria no futuro. Cada presente carregava um significado profundo, revelando que aqueles homens realmente compreenderam quem estava diante deles. Não era apenas um líder. Era o Rei Celestial, digno de honra, reverência e adoração. Os magos nos ensinam que não importa de onde venhamos, qual seja nossa história, nossa cultura ou nosso passado. Quando buscamos Deus com sinceridade, Ele nos guia ao encontro da verdade. Eles nos lembram de que a sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na disposição de seguir a luz divina. Também aprendemos que honrar a Jesus exige entrega, e cada um de nós tem algo precioso para oferecer. Às vezes é nosso tempo, nossa atenção, nossa mudança de vida, nossa devoção. E Deus vê tudo isso como um tesouro valioso. Essa parte da narrativa amplia ainda mais nossa compreensão do nascimento de Cristo. Ele não veio apenas para um grupo específico, mas para todos os que desejam se aproximar da luz. A estrela que guiou os magos continua brilhando espiritualmente, levando pessoas ao Salvador até hoje. E quando chegamos diante dele, assim como aqueles homens sábios, encontramos mais do que buscávamos. Encontramos propósito, direção, identidade e esperança. A fúria de Herodes e a proteção divina sobre a Sagrada Família. Enquanto a alegria dos magos enchia o ambiente simples onde Jesus repousava, algo sombrio se movia em Jerusalém. O rei Herodes, consumido pelo medo de perder o poder, havia recebido dos magos a notícia sobre o nascimento de um novo rei. Em vez de enxergar esperança, ele viu ameaça. Em vez de reconhecer a promessa divina, ele se agarrou ainda mais ao controle humano. Esse contraste entre a luz que nascia em Belém e a escuridão que dominava o coração de Herodes revela um padrão que atravessa toda a história bíblica e chega até os nossos dias. Sempre que Deus manifesta algo grandioso, as forças da oposição se levantam. Mas nenhuma delas é capaz de impedir os planos do Altíssimo. Depois que os magos partiram guiados por Deus para não voltarem a Herodes, o rei percebeu que havia sido enganado. Movido pela raiva, decretou uma ordem cruel e devastadora.
Mandou matar todos os meninos de Belém e dos arredores com idade de 2 anos para baixo. Esse episódio, conhecido como a Matança dos Inocentes, é uma das passagens mais difíceis de contemplar, pois expõe a profundidade do mal humano quando o coração se afasta completamente de Deus. No entanto, mesmo em meio a tamanha maldade, vemos a mão poderosa do Senhor movendo a história com amor, precisão e soberania. Naquela mesma noite, José teve outro sonho. Um anjo do Senhor apareceu a ele e o alertou sobre o perigo que se aproximava. Mandou que ele se levantasse imediatamente, tomasse Maria e o menino, e fugisse para o Egito, permanecendo ali até que Deus desse as novas instruções. José não questionou, não hesitou. Mais uma vez, obedeceu prontamente. Essa obediência rápida e silenciosa é um testemunho extraordinário de fé. A fé genuína não precisa de todas as respostas, apenas de uma direção. E quando Deus dá a direção, a ação precisa seguir sem demora. A fuga da Sagrada Família para o Egito simboliza muito mais do que um simples deslocamento geográfico. Representa a proteção ativa de Deus sobre seus planos. Mesmo diante do mal, mesmo diante da injustiça, mesmo quando a escuridão parece avançar, Deus sempre prepara um caminho de escape. Ele não abandona seus filhos. Ele não deixa a promessa ser destruída. Ele não permite que o mal tenha a última palavra. A ida para o Egito também cumpre uma antiga profecia que dizia que o filho seria chamado de volta daquela terra. Isso mostra que nada ocorre por acaso na história conduzida por Deus. Cada movimento, cada detalhe, cada acontecimento se encaixa perfeitamente no propósito divino. Enquanto Herodes espalhava terror, acreditando que poderia impedir o plano celestial, Jesus estava seguro nos braços de Maria, sustentado pelo cuidado de José e guardado pela providência do Pai. Essa cena nos faz refletir sobre nossos próprios momentos de perigo, medo ou incerteza. Às vezes sentimos que as ameaças ao nosso redor são grandes demais, que as situações estão fora do controle, que o mal parece avançar com força. Mas a história do nascimento de Jesus nos ensina que quando Deus coloca sua mão sobre uma vida, nenhuma estratégia do inimigo pode prevalecer. Pode haver tempestade, mas há um abrigo. Pode haver perseguição, mas há direção. Pode haver dor, mas também a proteção divina que se move silenciosamente, muitas vezes sem que percebamos. A jornada para o Egito não deve ter sido fácil. Era longa, cansativa e cheia de riscos. Maria e José tiveram de enfrentar a realidade de serem estrangeiros em uma terra distante, vivendo como refugiados. Essa experiência nos conecta com a humanidade de Jesus. O Salvador que viria para acolher os rejeitados começou sua vida como um exilado. Aquele que traria descanso ao mundo conheceu o desconforto desde os primeiros dias. Isso nos lembra que muitas vezes Deus nos conduz por caminhos que não entendemos, caminhos que parecem áridos, estranhos e desafiadores. Porém, mesmo nesses lugares, Ele nos sustenta e nos prepara para algo maior. Ao final desse capítulo tão intenso, percebemos que o mal de Herodes não teve força suficiente para apagar a luz que Deus havia enviado ao mundo. A proteção divina não apenas salvou a vida de Jesus, mas preservou a esperança da humanidade. Nada pode impedir aquilo que Deus decidiu realizar. Essa verdade deve preencher nosso coração com confiança. Quando Deus tem um plano para nossa vida, Ele abre caminhos, redireciona passos e guarda nosso futuro de maneiras que nem sempre conseguimos enxergar. E assim seguimos para o próximo passo dessa história sagrada, entendendo que mesmo quando a oposição se levanta, a fidelidade de Deus sempre vai adiante. O retorno do Egito e a revelação crescente da missão de Jesus. Depois de um período vivendo no Egito, longe de sua terra e de tudo o que lhes era familiar, José recebeu novamente a visita de um anjo do Senhor em sonho. Dessa vez, a mensagem trazia esperança e tranquilidade. O anjo disse que Herodes havia morrido e que já era seguro retornar. Imagine o alívio no coração de José e Maria ao ouvirem essa orientação divina. Por tanto tempo eles haviam vivido como estrangeiros, sustentados pela providência de Deus, aguardando o momento certo de voltar para casa. A ordem do céu mostrava que o ciclo de perigo havia chegado ao fim e que um novo capítulo se aproximava para a Sagrada Família. A jornada de volta marcou outro momento importante na história do nascimento de Jesus. José novamente demonstrou sua profunda obediência.
Ele não questionou, não pediu mais detalhes, simplesmente confiou. Sua vida inteira é marcada por essa fé silenciosa, forte e constante. Ele não aparece fazendo grandes discursos ou protagonizando cenas extraordinárias. Sua grandeza estava justamente na sua sensibilidade à voz de Deus e na prontidão para fazer o que o Senhor ordenava. Às vezes esquecemos que a fé também é feita desses passos simples e firmes, desses gestos que parecem pequenos, mas que constroem todo o caminho da promessa. José nos lembra que obedecer nos detalhes é essencial para que possamos experimentar o propósito de Deus em plenitude. No entanto, ao chegar na terra de Israel, José descobriu que o filho de Herodes, Arquelau, governava na Judeia. E esse novo governante também tinha fama de crueldade. Ao perceber o risco, José ficou receoso de se estabelecer ali. Foi então que Deus, mais uma vez, o guiou em sonho, orientando que ele levasse sua família para a região da Galileia. Assim eles se estabeleceram na pequena cidade de Nazaré, cumprindo mais uma profecia que dizia que Jesus seria chamado Nazareno. Cada deslocamento, cada mudança, cada aparente desvio na jornada era, na verdade, o cumprimento exato do plano divino. Nada estava fora do controle. Nada era por acaso. Deus encaixava todas as peças da história de modo perfeito. Esse retorno revela algo profundamente poderoso sobre a maneira como Deus conduz nossa vida. Muitas vezes imaginamos que, ao receber uma promessa de Deus, tudo deveria fluir de forma direta e simples. Porém, a história do nascimento de Jesus nos mostra que a promessa pode atravessar desertos, exílios, perigos e longos períodos de espera. Mesmo assim, ela permanece intacta. O caminho pode ser diferente do que imaginamos, mas é sempre guiado pela mão divina. O Egito parecia um desvio. Nazaré parecia insignificante. Mas Deus faz brotar grandeza em lugares improváveis e cumpre seus planos por meio de rotas que nunca teríamos escolhido. Isso nos ensina a confiar mesmo quando não entendemos e a perceber que Deus está sempre trabalhando nos bastidores. Em Nazaré, Jesus cresceu como qualquer criança. Cresceu em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. Aquele menino que fora acolhido numa manjedoura, protegido por sonhos e conduzido por caminhos inesperados, começava agora a viver sua infância em uma cidade simples, cercado por uma vida comum. Isso também faz parte do mistério do Evangelho. O Filho de Deus não cresceu em palácios, não viveu envolto de luxo, não recebeu privilégios terrenos. Ele viveu entre o povo, sentiu a realidade humana, conheceu o cotidiano comum. A humanidade de Jesus é tão importante quanto sua divindade, porque ela revela que Deus não permaneceu distante. Ele entrou em nossa história, caminhou entre nós, compartilhou da vida real para que pudéssemos compreender seu amor de forma profunda e acessível. O retorno do Egito também nos traz uma reflexão sobre os processos da nossa própria caminhada espiritual. Existem momentos em que Deus nos leva a lugares de refúgio, momentos em que Ele nos chama de volta, momentos em que Ele nos redireciona para novas fases e momentos em que Ele nos estabelece onde devemos crescer. Cada etapa tem valor. Cada período tem propósito. Assim como Jesus foi preservado, direcionado e preparado, também nós somos guardados e conduzidos por Deus, mesmo quando não percebemos claramente o que está acontecendo. Quando olhamos para trás, entendemos que as decisões, mudanças e até as dificuldades foram moldando nossa fé e fortalecendo nossa confiança. A história do retorno do Egito mostra ainda que não importa o tamanho da ameaça nem a força da oposição. O mal pode até tentar se levantar, mas não consegue sobrepor o plano divino. Herodes foi poderoso aos olhos humanos, mas sua fúria não pôde tocar a promessa. Arquelau também parecia temível, mas sua presença não foi capaz de impedir que Deus conduzisse a família de Jesus ao lugar certo. Assim é com cada promessa que Deus faz a nós. Nenhuma porta fechada, nenhuma ameaça, nenhuma pessoa com má intenção pode cancelar aquilo que o Senhor estabeleceu. A história de Jesus desde seu nascimento nos lembra que a proteção divina é real, constante e fiel. E assim, ao fim desse bloco, percebemos que tudo o que aconteceu desde a anunciação até o retorno ao lar apontava para o cuidado perfeito de Deus. A Sagrada Família nunca esteve sozinha. Em cada passo, havia direção. Em cada ameaça, havia livramento.
Em cada aparente incerteza, havia uma certeza maior sustentando tudo. Essa verdade continua viva hoje. Deus também caminha conosco, ilumina nossos passos e nos guarda até que seu propósito se cumpra por completo. Se você chegou até aqui, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero começar dizendo algo muito importante. Parabéns! Poucos têm a perseverança, a fome espiritual e o coração disposto a permanecer até o fim de uma mensagem tão longa e profunda como esta. Isso mostra que Deus está despertando algo dentro de você. Mostra que sua fé está viva, que sua alma ainda busca a verdade e que o Espírito Santo está tocando o seu coração enquanto você escuta a história sagrada do nascimento de Jesus. Você não apenas ouviu um relato bíblico. Você fez uma jornada espiritual. Uma jornada de crescimento, entendimento e transformação. E isso já é obra da graça de Deus na sua vida. Ao longo deste vídeo, contemplamos cada detalhe do nascimento de Cristo. Vimos o anúncio feito pelo anjo. A obediência silenciosa e firme de José. A fé de Maria, que aceitou o impossível. O caminho até Belém. A simplicidade do presépio. A visita dos pastores. O brilho da estrela que guiou os magos. A fúria de Herodes. A fuga para o Egito. E o retorno para Nazaré. Cada parte desta história revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não age como os homens esperam. Ele não escolhe os cenários mais grandiosos. Ele não se limita ao que parece possível. Deus escolhe o improvável, transforma o insignificante, protege o vulnerável e cumpre sua promessa mesmo em meio às trevas. O nascimento de Jesus nos ensina que Deus trabalha de maneira perfeita mesmo quando nós não entendemos. Ele trabalha no silêncio. Trabalha na espera. Trabalha no escondido. Trabalha no inesperado. E essa história não é só sobre o passado. Ela fala diretamente com você. Com sua vida. Com suas lutas. Com seus medos. Com suas dores. Talvez você esteja vivendo algo que não faz sentido. Talvez esteja passando por uma fase difícil, por incertezas, ou esperando por respostas que parecem distantes. Mas o nascimento de Jesus nos lembra que Deus nunca abandona seus filhos. Ele sempre está preparando algo maior do que conseguimos ver. Quando tudo parece pequeno, Ele está gerando grandeza. Quando tudo parece fraco, Ele está trazendo força. Quando tudo parece perdido, Ele está abrindo caminhos que os olhos humanos não percebem. Assim como Ele protegeu Jesus desde o ventre até o retorno do Egito, Ele também está guardando você em cada detalhe que você ainda não compreendeu. E agora, antes de terminarmos, eu quero te convidar a fazer algo importante. Se esta mensagem tocou seu coração, declare nos comentários uma frase de fé. Algo simples, mas poderoso. Pode ser eu recebo a luz de Cristo na minha vida. Pode ser eu creio no cuidado de Deus. Pode ser Jesus guia meus passos. Essa declaração é um ato espiritual. É um sinal de que você aceita que Deus continue agindo dentro de você. E eu tenho certeza de que Ele vai honrar esse passo de fé. Também quero te pedir algo com carinho. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Isso não é apenas um gesto técnico. É uma forma de continuar caminhando na fé, de estar sempre recebendo novas mensagens, novas histórias bíblicas e novas reflexões que vão fortalecer sua vida espiritual. Quando você se inscreve, você ajuda esta mensagem de Deus a alcançar mais pessoas. Pessoas que talvez estejam sofrendo. Pessoas que talvez precisem de uma palavra como esta. O seu gesto pode ser a ponte para que alguém encontre esperança novamente. E compartilhe este vídeo com alguém especial. Talvez um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando lembrar do amor de Deus. Quando você compartilha algo da palavra, você está sendo instrumento do Senhor. Está se tornando parte da missão de espalhar a luz que Jesus trouxe ao mundo no dia do seu nascimento. Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a fazer um pequeno momento de silêncio. Feche os olhos por alguns segundos se puder. Respire profundamente. Deixe a presença de Deus tocar seu coração. A música de fundo vai ajudar a criar um ambiente de paz.
Permita que esta história permaneça viva dentro de você. Deixe que a luz de Cristo ilumine cada área da sua vida. Entregue seus medos. Entregue suas dores. Entregue seus caminhos. E permita que o mesmo Deus que guiou Maria, José e todos aqueles que fizeram parte do nascimento de Jesus, também guie você a partir de hoje. Que a luz que brilhou em Belém brilhe na sua vida. Que o amor que se revelou naquela manjedoura encha o seu coração. E que a paz daquele primeiro Natal alcance sua alma todos os dias. Até a próxima história.